Boa noite, gente. Graça e paz a todo mundo que já está aqui. Estou vendo que já tem 12 pessoas aqui na nossa live. O pastor já está aqui. Graça e paz, pastor. Irmã Jean, Viviane, irmã Marísia, Mary, irmã Lúcia, a irmã Beth, Mari Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa transmissão. Da última vez, né, no mês passado, nós tivemos uma live que falou sobre o futuro, né, sobre o amanhã, um pouco também sobre depressão, ansiedade. Então, foi uma live que alcançou muitas pessoas, vidas foram abençoadas. Então, da mesma forma, eu tenho que acreditar que também esse tema vai abençoar muitas vidas. Então, você aí nessa noite, que você já se sinta aí, já se permita ser abençoado pelo Senhor, independente da sua religião, né? É um tema assim que não é só para cristão, é um tema que todos nós temos que saber lidar, né? Temos que saber o que é o perdão, temos que saber perdoar e receber o perdão também. Então, foi nesse intuito que escolhemos esse tema hoje, porque acreditamos que esse tema é importante para as pessoas, né? Porque não tem nada mais libertador do que perdoar. E para começar, né? Já começou, mas para dar início aí na nossa live, eu vou convidar a Natália. Natália, todo mundo lá da igreja conhece, né? Se você não conhece, vai ter o prazer de conhecer e ouvir essa voz linda hoje. A Natália vai estar participando com a gente aqui. Vou chamar ela aqui agora. E aí, Natália? Oi, boa noite. Tudo bem? Gente. Tudo certo. Então, a Natália vai estar cantando hoje um louvor que fala exatamente sobre isso que queremos falar hoje, fala sobre o perdão, a importância que tem o perdão nas nossas vidas, né? Como eu falei, que não só para quem é cristão, mas é algo que é libertador, é algo que traz muitos benefícios, não só na nossa vida espiritual, né, para nós que somos cristãos, mas para toda a nossa trajetória, independente de qualquer coisa, é algo que precisa ser feito. Então, que você medite na letra dessa canção. É bem conhecida, né, Natália? Te dei um desafio aí bem, bem legal, mas que vocês se sintam abençoados aí pela voz de Natália. Já te agradeço, Natália, pela participação, você ter aceitado aí meu desafio. Que Deus te abençoe e que você seja tremendamente usada por Deus nessa noite. Amém. Vamos lá. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Você conhece, pode cantar aí na tua casa junto comigo. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, se eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Se o teu inimigo tiver fome,
importante é o amor. Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Amém. Que benção, Natália. Ficou lindo na sua voz. Deus continue te abençoando, tá? Muito obrigada por você ter participado com a gente. Você continue aí ligada na nossa live. Se tiver alguma pergunta aí para fazer, você pode colocar lá no comentário que a gente pode responder essa pergunta também. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Um beijão. Fica com Deus. Tchau. Então, boa noite aí para quem ainda não dei boa noite. Eu vi que tem muita gente aqui chegando na nossa live. Que Deus continue abençoando a vida de cada um aí que separou um tempinho aí, por mais que agora o que a gente mais tem é tempo, né? Hoje em dia a gente não tem tanta desculpa assim da falta de tempo, mas assim, a você que separou aí um tempinho para estar aqui com a gente, que Deus te abençoe, que você se permita aí ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Assim como falou essa canção, eu quero aprender a perdoar. Então, que se você ainda tem essa dificuldade, ou se você não tem, mas conhece alguém que tenha, que nessa noite você possa aí aprender alguma coisa que possa ser falada aqui hoje. Eu vou estar chamando agora a Gláucia, né? A Gláucia, para quem não conhece, ela é coordenadora do Ministério de Mulheres, Mulher Cristã em Missão, lá na Igreja Batista de Neves, a qual nós fazemos parte. E ela também é psicóloga, né? E nós convidamos assim, a gente estava ali na reunião, né, para a nossa live, então nós escolhemos a Gláucia para poder estar respondendo essas perguntas. Então eu vou estar chamando ela aqui agora para estar participando com a gente. Olá, boa noite. Ei, olá, graça e paz. Boa noite a turminha de casa. E aí, Gláucia, tudo bem? Tudo em paz, tudo em paz. Quer dizer que foi um convite, né, que eu recebi. Foi um convite, assim, eu acredito que você, né, tenha aí muito renomada aí nas lives, muito recomendada. Mas, assim, você é uma bênção, Gláucia, então não poderia ser uma pessoa melhor para estar aqui com a gente hoje, para falando desse tema. Até porque, como conversamos, né, você já palestrou sobre esse tema algumas vezes. Então, assim, é algo que você já tem até uma propriedade para falar, né, por conta de estudos, de coisas que você pesquisou. Então, eu acredito aí que vai ser muito bom ter você respondendo aqui hoje. E eu já quero falar aí para você, que nós, durante a semana, né, nós pegamos aí algumas perguntas que as pessoas fizeram, mas se você tiver alguma pergunta aí, você pode aí estar comentando, que lá para o finalzinho a gente pode estar respondendo alguma pergunta, né, Gláucia? Sim, claro. Se você tem alguma dúvida aí em relação a perdão, alguma questão, você pode comentar aí, comentem, que a gente no final vai estar respondendo. Mas nós temos algumas perguntas aqui para fazer, né? Então, se caso não for a mesma sua, você faz aí uma pergunta. Então, vamos lá, Gláucia. Perdão, essa questão, né? Tássia, de qualquer maneira, o convite, como foi feito, né? Essa escolha, eu sou grata a Deus por isso, eu agradeço, né? Eu agradeço a Deus. Amém. Pela oportunidade, né, de estar todo mundo junto, uma situação que todo mundo passando por uma situação complicada, mas se não fosse essa situação complicada, certamente hoje nós não estaríamos aqui. Sim. Eu agradeço muito, muito a Deus, é com alegria que eu posso estar aqui com vocês, né? E agradeço a vocês
Porque... Obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, eu estou sempre à disposição. Quando o pai manda, a gente obedece. Então, a gente está aqui para isso, né? Para obedecer, entendendo o ir de Deus, né? De Jesus. Mas o tema que escolhemos, né? Entendemos ser importante. De fato é importante, né? E um tempo atrás, quando nós ouvíamos falar sobre perdão, as pessoas pensavam logo que é um tema religioso. Sim. Um tema religioso. Por quanto tempo isso aconteceu? Mas não mais. Existem escolas, né, academias que têm cursos que falam sobre o perdão, disciplinas específicas que versam sobre o perdão. Numa universidade de Stanford, existia um projeto sobre o perdão. O Dr. Fred, ele fez um projeto para ensinar como perdoar. Por quê? Porque foi entendido que o perdão, quando as pessoas perdoavam, alguma coisa diferente acontecia com elas. E como é um tema relativamente novo, nós temos pouquíssimos conceitos a respeito do que é perdão. Nós temos muito mais definições do que não seja o perdão do que de fato é. Portanto, a gente encontra muito mais livros, né, bibliografias sobre o perdão de cunho religioso do que científico. Pouquíssimos são os trabalhos que falam sobre o perdão a nível científico, de ciência. Mas existem, né? E quando a gente pensa, então, em perdão, né, vamos aproveitar o nosso tempo, pensando até no Dr. Fred, eu peguei uma fala que eu quero passar para vocês, que eu achei muito interessante, e eu quero poder estar lendo para eu não perder o que ele disse na íntegra. Ele falou assim, no livro O Poder do Perdão, ele afirma que carregar a bagagem da amargura é muito tóxico. Nos estudos que ele realizou com voluntários, constatou que a ação de perdoar lhes melhorou os níveis de energia, de humor, a qualidade do sono e a vitalidade física geral. E isso ocorre, aí ele vem explicando, né? Ocorre porque somos programados para lidar com a tensão. Pode ser um alarme de incêndio, uma crise, uma discussão mais acalorada. Nessas ocasiões, o corpo já fica ligado para aquilo que vai acontecer. Alerta, né? Alerta é essa palavra, para ver o que eu vou fazer agora, o que está acontecendo. E quando essa sensação vem de que eu preciso fazer alguma coisa, e não é uma sensação, é uma percepção real, o seu corpo, ele fala. E aí o coração faz o quê? Dispara, acelera, a respiração fica meio que ofegante, algumas coisas acontecem por dentro que você não vê. Alguns hormônios começam a serem lançados, alguns neurotransmissores são lançados, e o seu corpo vai reagindo a tudo isso. Quando esses alertas acontecem, mas de repente ou de vez em quando, é uma situação. Quando nós pensamos no perdão, nós pensamos antes dele em situações complicadas. Em situações complicadas, como o Dr. Fred falou sobre mágoa. Sim. Então, quando você se sente magoado, também tem a amargura, o ressentimento, é como se fosse um tripé. Mágoa, ressentimento e amargura, como se fosse um tripé. Quando você tem esses sentimentos, naturalmente o seu corpo vai reagir a tudo isso. Mas vai reagir como, Glaucia? Por exemplo, nós temos o hormônio do estresse, que é o cortisol. Se você está numa situação complicada,
né? Porque quando não tem para onde a gente fugir. Quando a gente fala de perdão, tem um nó que foi dado. Você passou por uma situação e que não resolveu, a situação até de repente passou, mas o sentimento fica. Pode ficar mágoa, pode ficar amargura, pode ficar o ressentimento. Então, quando resíduo ali, né? Oi? Fica um resíduo ali de alguma coisa. Fica, né? Pode ficar. Em ficando, toda vez que você lembra da situação, esses hormônios eles começam a ser lançados, como o cortisol, o hormônio do estresse, a adrenalina também. E aí esse sistema de alerta, ele é acionado. Agora você imagina uma pessoa ressentida. O que é o ressentimento? É aquele sentimento que você, toda hora, todo momento que lembra de uma situação, você vai sentir uma dor, a mágoa, por exemplo. Às vezes vem à tona, né? Oi? Às vezes vem à tona. Às vezes vem à tona. E para quem está com um nó, para quem precisa perdoar, essas coisas vêm sempre à tona de alguma forma. Sim. Então, o seu corpo ele reage a isso. Aqueles hormônios que são bons para a gente, como o que eu citei como exemplo, cortisol, adrenalina, eles acabam tendo um resultado negativo para a gente. Eles viram toxinas, viram venenos. Passam a ser veneno para a gente. E o Dr. Fred, ele faz um estudo sobre essas liberações desses hormônios, e aí pesquisa aquela história, pega quem precisa perdoar, e quem perdoa e quem não perdoa. Quem perdoou, o que acontece com o organismo? Quem vive com ressentimento, mágoa, amargura? E aí vai identificando como o organismo vai reagindo, né? E aí talvez seja interessante, alguém pode estar perguntando assim, são palavras que a gente comumente fala, mas, Glaucia, você está falando de mágoa, está falando de amargura, falou ressentimento, como se fosse um tripé. Esses três sentimentos, essas sensações que nós temos, eles estão ligados ao perdão. Mas quando eu penso em amargura, Glaucia, o que é uma amargura? Aí eu penso, sabe no limão? Sim. Que é amargo? Assim, pessoas assim que são amargas, tristes sempre, tem uma angústia, uma tristeza, carrega uma tristeza dentro dela. Sim. Se a gente quiser pensar na Bíblia, a gente pensa na história de Noemi. Não sei se vocês vão recordar quando Noemi diz, não me chamo mais Noemi, mas me chamo Mara, porque estou amarga pelas situações que ela passou de vida, pelas perdas que ela teve. Né? Então, existem pessoas que são amargas, né? Tem aquele ditado, fulano vive na rua da amargura. Não vive nenhum, né? Então, a amargura a gente pode pensar assim, existem pessoas que são amargas. A gente, com certeza, conhece alguém. Quando eu falo de mágoa, as mulheres costumam saber muito bem o que é isso. Mágoa não deixa de ser, né, uma sensação, é uma sensação de dor. Acontece alguma coisa, algum fato, alguma situação que você entende como sendo complicada, e você acaba tendo uma sensação de dor, uma sensação dolorosa, porque você fica ofendida com aquela situação, você fica decepcionada, e aí você ressente, né? Você lembra da situação, e aí você vem o tal do ressentimento, que você sente, toda vez que você sente de novo, você ressente. E por que eu disse que a mulher sabe muito bem disso? Tem uma ideia, Tássia? Não faço ideia, Glaucia. Vou saber. Você vai saber e vai concordar. Eu acho que você e algumas. Porque, geralmente, a mulher que carrega a mágoa, não só a mulher, mas a mulher muito mais do que o homem, porque a mulher, geralmente, né, a gente está falando de uma maneira geral, sim, ela leva as coisas muito mais para a emoção do que para a razão. Então, a mulher, acontece alguma coisa com o marido, por exemplo, um namorado, aconteceu uma situação, e aí briga, né, discute e tal, resolvem. Acabou, tá de beijo e abraço, tá tudo resolvido.
Nada aconteceu. Daqui a 50 anos, a mulher fala assim, ou durante 50 anos, a mulher fala assim, você lembra daquele negócio que você me fez naquele dia, naquela hora, lá naquele lugar? Pois é. É verdade. Pois é. Não que tenha acontecido, né? Mas é verdade, é como se a gente guardasse numa caixa, né? De vez em quando abrisse aquela caixa e trazer o assunto à tona, né? Agora você imagina você guardar numa caixa algo ruim que te faz mal. É isso, é como se você guardasse lixo. Quando você lava a louça, você lava a sua louça, tira o seu lixinho lá da pia ou você deixa o seu lixinho ali em cima da pia? Mentira, né? Melhor, né? Vai dar bicho, não vai dar boa coisa, né? Não. E quando você vai à sua casa, você tira a poeira, joga fora ou bota debaixo do tapete? Joga fora. Mas tem gente que bota debaixo do tapete. O tapete vai crescendo, aí a pessoa chega a tropeçar no tapete. Isso faz mal. Né? Vai acumulando. Vai acumulando. Dá certo isso? Não dá certo. Por isso que mágoa, ressentimento, amargura, dentro da gente, faz mal. Tem consequência. Né? E solução para isso, perdão. E aí alguém deve estar falando assim, poxa, mas não é sobre isso que você vai falar, não? Já tem 20 minutos aí, não falou ainda, né? Sobre perdão. Mas falar de perdão é falar sobre esses sentimentos também, né? Tem um escritor, o Wainwright, ele disse que ele propôs, na verdade, uma definição para o perdão interpessoal, perdão entre pessoas, uma pessoa com a outra, dizendo que é uma atitude moral, na qual uma pessoa vai considerar deixar de lado, abdicar do direito dela de ressentir, vai abdicar dos julgamentos negativos, vai deixar de lado as mágoas por conta dessa outra pessoa que ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo que vai deixar de lado, vai buscar nutrir sentimentos positivos. Sentimentos imerecidos, como compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor para aquela pessoa que cometeu o mal, né? O ofensor, no caso. Sim. Não é fácil. Perdoar é fácil? Você abrir mão. É uma dádiva, né? Na verdade, o perdão, você vai cancelar uma dívida. Você vai liberar o ofensor de uma maneira graciosa. Você está dando um presente para ele. Ele fez alguma coisa errada e você está abrindo mão da dívida que ele tem com você. É mais ou menos por aí. E por isso não é fácil. Certa vez eu falando sobre o perdão em uma igreja, e eu perguntei, quem acha que perdoar é difícil? Levanta a mão. A igreja toda levantou, mas tinha uma moça, uma senhora, que não levantou. E ela disse, eu acho fácil. Eu acho fácil. E aí a igreja toda olhou para ela, né? Porque ela acha fácil e a grande maioria acha difícil. Uma coisa é você ter dificuldade ou não de perdoar. Outra coisa é compreender o quão difícil é o perdão. Não é fácil. Se nós pensarmos na Bíblia e pensarmos lá no Novo Testamento, existem duas palavras que eu gosto muito, que traduzem a palavra perdão. São dois vocábulos. A primeira palavra é afieme, é grego, né? Deixar de lado. E a outra é apoluo, que é libertar, colocar em liberdade. Então, prestem bem atenção no que eu falei. Vou repetir. Dois vocábulos. O primeiro é afieme, deixar de lado, deixa de lado. E apoluo, libertar, colocar em liberdade. Depois eu vou perguntar... Eu li uma frase hoje, tem a ver exatamente com isso que você falou sobre liberdade, né? Dizia assim,
Perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Você concorda? Acho que é mais ou menos isso, né? Que você falou. Concordo. Concordo com corda, barbante e o resto. Em gênero e grau, né? Sim. É algo. E a gente vai chegar a essa conclusão. Eu espero que as pessoas cheguem a essa conclusão junto com a gente. Vocês vão entender por que eu estou dizendo. Porque, na verdade, o perdão, ele é um ato de escolha. Você escolhe perdoar ou não. Você vai escolher. Eu costumo dizer que nós somos condenados à escolha. Nós sempre escolhemos alguma coisa. Verdade. O perdoar é um ato de escolha e é um ato racional. Você escolhe querer perdoar ou escolhe não querer perdoar. Se você levar para o lado emocional, se você esperar ter vontade de perdoar, você nunca vai perdoar, porque a mágoa, a amargura, o ressentimento está ali dentro de você. E se você esperar isso passa quando você perdoa. Então, não tem como esperar ter vontade. Você escolhe querer ou não. Você tem o livre-arbítrio para escolher. Livre-arbítrio. É contigo. Então, mas a gente... Fala, Tássia. Não, assim... não tem assim algo marcado, né? É a gente tomar aquela atitude ali quando necessário, né? Não tem assim, eu vou deixar para... Às vezes muitas pessoas deixam para amanhã muitas coisas, né? Mas pode ser que amanhã nunca chegue. Então, cabe a gente fazer essa escolha assim que pudermos, né? Para hoje, que é o que a gente tem, né? Isso. É o que a gente tem. Não tem que ficar esperando entender. A gente costuma dizer que o perdão também não é um ato intelectual. Tem gente que fica querendo entender por que fulano fez isso comigo, por que isso, por que aquilo. E você, às vezes, não vai encontrar uma resposta, porque existem pessoas prontas todos os dias, elas saem de casa para fazer uma maldade com alguém. Existe? Existe. Infelizmente, existe. E você não vai entender. Você não vai entender. Então, não tem como ficar esperando. Né? E quando você fala dessa coisa de escolhe hoje, né? É responsabilidade que nós temos. Nós temos um livre-arbítrio, mas nós somos, e precisamos entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Toda escolha, ela tem uma consequência. Sim. E a consequência gerada, responsável sou eu e é você. Isso aí. Não é mais ninguém. Tem um texto bíblico que eu gosto muito de pensar, que é aquele texto do credor incompassivo, que está lá em Mateus, capítulo 18. Depois, se vocês quiserem ler todo o texto, eu recomendo. Capítulo 18 de Mateus, dos versos 21 ao verso 35. 21 ao 35. Eu vou citar, em alguns momentos, alguns desses versículos. Se quiserem também abrir aí a palavra para estar acompanhando, de repente eu estou falando coisa errada, né? Assim tem que ser, tem que conferir, confere aí. Então, o perdão, o que o perdão não é o que muita gente se engana que seja, que é esquecimento. Perdão não é esquecer. Pode ser até que as pessoas esqueçam no processo do perdão, porque o perdão, perdoar, é um processo. Como eu falei, primeiro você escolhe, eu vou perdoar ou não vou perdoar, eu tenho liberdade para isso, e vou ser responsável pelo que fizer. Agora, eu vou esquecer da ofensa que o cidadão me fez? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu pensar numa escada, o esquecimento é o último degrau da escada. Ele pode vir e pode não vir. Como nós lemos lá no início, da definição ou das definições, não tem nenhum momento dizendo que perdão é esquecimento. Aí vem alguém e vai dizer assim para mim, Gláucia, mas lá na Bíblia, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, verso 12, está escrito lá que Deus, ele esquece de tudo, joga no mar do esquecimento as nossas iniquidades. É verdade.
Deus é Deus. Deus faz o que quiser, como quiser. Só que o que está dizendo ali naquele texto é que, na íntegra, é que ele não lança mais em rosto. Uhum. Ele não faz uma pessoa magoada. Que a gente deu exemplo. E olha só, homens, não é só mulher que joga na cara, não, né? Lança em rosto, né? Homem também. Não fiquem felizes por isso, não. Não sei nem se tem algum homem nos ouvindo. Tem, o nosso pastor está ouvindo, né? Pastor, então. O homem também faz isso, né? Mas a palavra de Deus está dizendo na carta aos Hebreus que Deus, ele não faz isso. Ele não pega e lança em rosto. Tá? Se nós esquecermos alguma ofensa, e dependendo do tipo de ofensa, às vezes é problema, inclusive, de amnésia, é problema de doença mesmo. Tá? Porque imaginem só, alguém que foi abusado enquanto criança. Cresceu sendo abusado, né? Abusado sexualmente. Quando cresce, adulta, essa pessoa pode esquecer? Pode. Como mecanismo de defesa, e aí a gente entende que tem meio que uma patologia em volta disso e ela vai ter consequências disso. Sim. Mas ela pode não esquecer? Pode não esquecer. E ela pode perdoar quem cometeu o abuso? Pode. Pode. Mas vai esquecer? Sim ou não? Então, eu vou pensar que, então eu não esqueci, eu não perdoei? Não é isso. Uma vez, falando também sobre perdão numa outra igreja, quando o culto acabou, nós estávamos saindo, uma mocinha bem nova, ela estava radiante, pulando na porta, pulando, literalmente, e dizendo, você não sabe a descoberta que eu fiz hoje. Eu vivia amargurada, achando que eu não tinha perdoado uma situação que aconteceu comigo, porque eu até hoje não esqueci. Então, eu perdoei. Eu só lembro, mas eu perdoei. Né? E como é que eu vou saber se eu perdoei ou não? Eu lembro da situação, mas eu não sinto dor. Não tem nada. Isso. Eu acho que é a forma como você lembra, né? Uma coisa está aqui, ó, que é pensamento. A lembrança vem aqui. Uhum. Sendo que nós temos um corpo que é um HD tremendo. Tem uma memória incrível. Então, nós não temos memória só aqui. Nós temos memória olfativa, nós temos memória visual, auditiva, tátil. Existem pessoas, eu comentei sobre o abuso, né? Existem pessoas que, porque foram abusadas, quando elas são tocadas, na verdade, elas não podem ser tocadas. Elas não se permitem ser tocadas. Porque esse toque traz uma sensação dolorosa. Sim. Porque remete à memória do toque da infância. Então, existe memória. Existe memória, ou existem memórias. Uhum. Isso é importante. Agora, quando eu lembro do fato, mas não sinto dor, nada me incomoda, provavelmente eu já dei conta da situação complicada, né? Uhum. Agora tem uma outra questão, que biblicamente falando, perdão é ordenança. Quando nós temos o texto que eu falei de Mateus, Pedro, né? Ele pergunta a Jesus logo, né, quantas vezes eu preciso perdoar? 7 vezes? Né? E é interessante, quando Pedro fala, Pedro não pergunta, eu preciso perdoar? Ele já sabia que ele precisava perdoar. Uhum. Só que ele dá uma meio que assim, desperto, porque na cultura dos judeus lá, o correto era perdoar pelo menos 3 vezes. E aí ele bota 3, mais 3 e mais 1. E aí Jesus diz, não, Pedro, você está extremamente enganado. Né? Não é 7, é 70 vezes 7, ou seja, é infinito, não tem esse negócio, não. Quantas vezes te ofenderem, é para você perdoar. Perdoai. Perdoai. O texto fala, perdoai. Então é imperativo.
biblicamente falando, o perdão é imperativo. Para aquelas pessoas que querem seguir a Jesus Cristo, o cristianismo, ele prega que o perdão é imperativo. Na verdade, é imperativo, é ordenança, mas você tem a livre escolha. Você faz ou não faz. Você perdoa ou não perdoa. Deus te dá essa liberdade. Mas você vai ter consequência perdoando ou não perdoando. Tanto faz. Você vai sofrer consequências. Certo? É assim. Não tem jeito. Um outro aspecto também que eu acho muito legal do perdão é que, geralmente, nós, quando somos ofendidos, quando alguma coisa muito ruim acontece, nós queremos logo e pedimos a Deus misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim, mas age com justiça sobre o outro. Yeah. Mas a justiça que a gente pede para que seja feita para o outro não é a justiça de Deus. Pensa só. É verdade. Se a gente parar para pensar, a gente vai dizer, não, eu quero que Deus seja justo com ele. A gente não quer nada que Deus seja justo com ele. A gente quer que Deus seja misericordioso conosco. Sim. E que o outro seja preso, que morra mesmo, e que pague com mesmo vingança. Eu já ouvi assim, Senhor, tenha misericórdia, queima com fogo. Que misericórdia. E misericórdia, né? É você agir com o coração pensando na miséria do outro. Porque quem te ofende por alguma razão. E aí agora me veio à mente quando Jesus falou assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o perdão, quando o Pai perdoa, ele perdoa, mas tem consequência. Sim. Então, essa justiça aplicada, a justiça de Deus, é diferente da nossa. E mesmo a nossa sendo aplicada, porque nós precisamos ser justos, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é justo. Deus é justo. Então, essa justiça que nós precisamos aplicar é uma justiça com misericórdia. Nós precisamos prestar atenção em que tipo de justiça nós estamos exercendo. Justiça com misericórdia. Justiça sem misericórdia vira vingança. Qualquer outra coisa ruim. E a vingança não nos pertence. A Bíblia é muito clara quando diz isso. A vingança pertence ao Senhor. É Ele que vai dar conta disso. Nós precisamos aprender a usar a justiça com misericórdia. Justiça com misericórdia, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Tássia, em relação ao que a gente já falou, porque senão eu vou continuar. Não, pode continuar. Depois a gente passa para as perguntas. Tá. Então, deixa eu só falar mais um pouquinho sobre a questão do perdão. Eu costumo dizer que perdão é uma perda grande. É uma perda grande. Perdão é uma perda bem grande, né? Aumentativo da perda. Por quê? Porque, na verdade, para você perdoar alguém, você sempre sai perdendo. Vou colocar entre aspas aí. Por quê? Vamos dar um exemplo bem simples. Você tem aí um vaso bonito na sua casa, que alguém te deu e tem um valor emocional muito grande. Aí você recebe uma visita de alguém que você não convidou para ir à sua casa, mas que foi, chegou de manhã com aquelas crianças todas, 2, 3, 4, ou uma só que vale por todas elas, tomou café, almoçou, lanchou, antes de ir embora, jantou. Mas antes de jantar, ele quebra o seu vaso bonito, aquele vaso seu e tal, né? E aí você mete a mão na cabeça e agora quem me deu esse não dá nunca mais. E aí você fica triste com aquela situação e você ainda tem que sentar à mesa porque você vai servir o jantar. Ou você perdoa, ou você dá um jeito de tirar aquele sentimento ali, ou a comida não vai descer, né?
Você descer, depois vai fazer mal. Então, você sai sempre, entre aspas, essa é a ideia que se tem, perdendo. Por isso que muita gente tem dificuldade em perdoar. Geralmente, as pessoas que não gostam ou têm dificuldade melhor de perder, elas também têm dificuldade em perdoar. Ninguém gosta de perder. Isso seria orgulho, Glaucia? Oi? Isso seria orgulho? Às vezes sim. Nem sempre, mas às vezes sim. Né? E aí, às vezes, quando a gente fala assim, pode ser orgulho? Pode ser orgulho. Mas aí eu penso assim, logo num olhar misericordioso, porque como é que essa pessoa aprendeu a ter orgulho? Existem pessoas que são orgulhosas porque se sentem... a autoestima está lá embaixo. Elas precisam e tal... E aí você olha, nem diz. Eu sou orgulhosa e tal, nariz em pé. Quando você vai conhecer a história, você vai ver que a pessoa tem uma autoestima lá embaixo, não sabe nem o que é autoestima, na verdade, e precisa daquilo para sobreviver. Então, pode ser? Pode ser. Então, tem gente que tem dificuldade demais em perder. E essas pessoas, geralmente, também têm dificuldades em perdoar. É um negócio incrível. E tem uma situação que é legal também, porque a gente está falando assim, eu perdoo alguém, né? Eu perdoo alguém, alguém me perdoa, né? Uma relação interpessoal. Tá? Mas, às vezes, eu preciso me perdoar. É um auto-perdão. Sim. E dizem por aí que o auto-perdão é mais difícil do que o perdoar o outro. É verdade. E quando eu penso nisso, eu fico assim, eu também concordo que é muito difícil, porque tem uma questão que para você entender o auto-perdão, saber que você precisa se perdoar, você precisa saber que você fez alguma coisa complicada. Que você ofendeu alguém, que você se ofendeu mesmo, né? Enfim, você precisa olhar para você. E a grande dificuldade que as pessoas têm é de olhar para si mesmas. E com isso, vivem a vida como se nada estivesse acontecendo e aí acaba não se auto-perdoando. Não veem que tem problema, não conseguem se arrepender e continuam vivendo. Mas existem outras pessoas que não, existem pessoas que reconhecem que tem alguma coisa que precisa mesmo perdoar. Mas tem uma coisa interessante no auto-perdão, que é a questão da culpa. Muitas vezes o que ronda o auto-perdão é um sentimento de culpa. E às vezes é um sentimento de culpa falso. Mas ainda assim tem que olhar para ver o que é. Para entender, será que eu preciso de fato me perdoar, né, ou não? E como fazer isso, né? Como eu chegar a perdoar? A gente falou que perdão é processo, é um processo. Agora, quando eu reconheço que tem alguma coisa errada comigo e eu escolho perdoar, eu já sei que eu vou enfrentar situações complicadas, porque na mesma hora que você resolve perdoar, os seus pensamentos, eles vão vindo, né? Tipo assim, mas fulano tá errado. Ele que tinha que... o perdão que você vai oferecer a alguém não depende de alguém reconhecer que fez errado ou não fez. Quando eu escolho perdoar, eu escolho independente do resto da humanidade. Sim. E também, quando eu escolho aceitar perdão, eu escolho por mim. Eu sou responsável por escolher aceitar o perdão. Mesmo que eu entenda que o outro fez alguma coisa errada. Então, quando eu tenho algum problema e eu preciso resolver esse problema porque preciso perdoar, tanto faz em relação a um auto-perdão ou perdoar o outro, é um processo que eu preciso
olhar para mim, conversar comigo, atualizar essa dívida, né, esse nó, falar sobre esse nó, falar, sentir a dor que esse nó me trouxe. Eu costumo dizer nó, porque nó geralmente é complicado, né? A gente não tira alguns nós, né? Nó, sabe nó de criança? O nó que eu falo é nó da criança que está aprendendo a amarrar o tênis da escola, e diz que sabe amarrar, e que dá uma porção de nó um em cima do outro, né? E que aquilo ali trava, aprisiona. Você não faz mais nada depois daquele nó dado. Você fica escravo daquele nó. Escravo daquela situação, escrava daquela situação. Então, você tem que identificar a situação, tem que falar sobre ela, expressar a mesma dor, tipo abrir o baú, né? Abrir o quarto da bagunça, tirar o tapete, tirar a sujeira debaixo do tapete e tentar reciclar, ressignificar aquela história que aconteceu, porque o fato já aconteceu. Você não vai mudar mais o fato, mas você pode mudar os seus sentimentos em relação a eles, o sentido que você vai dar. É isso que precisa ser feito. Tá? E aí você vai escolher de fato, eu vou perdoar, eu vou entrar nesse processo e vou continuar nele, né? Sem história. Porque, novamente, os pensamentos vêm. Será que eu devo? Será que não devo? Os pensamentos desagradáveis, eles retornam. Retornam o tempo todo. Mas qual o caminho? Persistir na história do perdoar, né? do querer perdoar. A gente falou que tem consequência, que toda moeda tem dois lados e que tudo tem consequência. Se você escolhe perdoar, você se vê livre dos nós. Você tira um nó e pode dar um laço bem bonito. Se quiser. Mas você já não tem mais nó. Quando você escolhe não perdoar, você fica aprisionado àquela situação. E isso, fisicamente falando, e emocionalmente falando também, porque você vai carregar a tristeza, vai carregar a mágoa, a amargura, ressentimento, aí você acaba tendo depressão, ansiedade, síndrome do pânico, úlceras, gastrites, câncer e morre. Sabe como eu imagino, Glaucia? Você foi falando, foi me vindo assim uma pessoa com um saco bem grande, bem pesado, andando com isso. Então, assim, aos pouquinhos, quanto mais pesado, mais curvado fica, né? Então, eu acredito que seja por aí, né? Que você está falando. Foi o que imaginei. Exatamente, é por aí. Peso, isso, né? Vai carregando o peso. A bagagem, né? É a bagagem que o médico, o doutor Fred, falou lá no início. A pessoa vai carregando bagagem. Uma bagagem indevida, que não serve. E aí, aprisiona. A pessoa quer andar, o peso não deixa. E aí eu vou lembrar das correntes que aprisionam. E espiritualmente falando, aprisiona mais ainda. Porque é como se você estivesse assim, dando a chave da sua casa na mão do inimigo. Exatamente isso. Porque se você está desobedecendo uma ordenança, olha só, o perdoar não é ordenança. Então, se você escolhe, você pode escolher desobedecer? Pode. Mas tem consequência, você vai ficar aprisionado. Você vai ter essa dificuldade de caminhar. E essa dificuldade de caminhar, tá? É importante a gente pensar assim, esse peso. Tem gente que não consegue emprego, porque tem pesos, porque precisava perdoar. São as situações. Tem gente que não encontra, não forma família. Tem gente que não se relaciona bem. Isso tudo porque talvez tenham sofrido algumas situações que envolvam todas essas questões, fizeram o tal do nó, não resolveram, não perdoaram, e aí paralisam. Ficam escravas da situação, não conseguem caminhar. Quando caminha com esse peso aí nas costas que você bem trouxe. É por aí, né? É por aí. Mas, enfim, se deixar, eu vou falar até fazer vigília, né? Porque é um tema que
Não tem como a gente esgotar, e também não é a nossa intenção esgotar, né? Sim. Acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Eu vou fazer as perguntas aqui, e eu tenho visto que algumas pessoas estão perguntando mais ou menos o que eu vou trazer aqui. Então, se o que eu for perguntar, quem está aí fazendo as perguntas nos comentários, nós temos 6 perguntas aqui para fazer, que selecionamos durante a semana. Pode ser que essa seja a sua pergunta, então você aguarda aí. Se caso não for sua pergunta, no finalzinho você pode estar fazendo aí. Eu sei que tem algumas pessoas que já mandaram umas perguntas, mas eu vou responder essa que a gente já selecionou, que pode ser a sua pergunta também, até porque tem perguntas bem parecidas aqui. Então, vamos lá a primeira. Vou jogar aqui a primeira. Se for difícil, a conexão vai cair, hein? Pois é. Não vai deixar eu falar sozinha que não, hein? Aí você responde. Vamos ver. Vamos aqui a primeira pergunta. Sei que devo perdoar, mas como faço para superar a mágoa? Perdoando, né? Sei que devo perdoar, mas como faço para superar a mágoa? É escolher o caminho do processo do perdão. Não tem outra solução, né? E se você deixar também entender o amor, se tem uma coisa que ajuda muito, é compreender o amor de Deus, que é incondicional. Mas escolher entrar no processo do perdão é a resposta. Como é que eu vou fazer para superar a mágoa? A Bíblia diz, lá em Hebreus também, que a gente não deve permitir nenhuma raiz de amargura ficar, porque ela vai contaminando quem está em volta. É igual uma árvore mesmo, né? Eu penso muito na amendoeira, né? Que ela espalha aquela raiz e ela vai estragando tudo, né? Se fosse uma coisa, não, vai estragando. E é assim, a mágoa, a amargura, de qualquer forma, ressentimento, como a gente falou no início, é escolher perdoar. Se não escolhe perdoar, vai guardar e não vai dar boa coisa. O resultado não é bom. A consequência não é boa. Sim. Acho que é isso. Se a pessoa que perguntou não ficar satisfeita, porque às vezes a gente não interpreta muito bem o que a pessoa está perguntando, né? Pode perguntar para a gente tentar esclarecer, né? Sim. Mas eu acho que foi mais ou menos por aí que você falou, né? Como a gente deve perdoar, como eu faço para superar. Eu acho que a gente liberando isso aí, né? Esvaziando esse saco aí e fazendo essa autoanálise que você acabou de falar, né? Usou o exemplo do tapete, né? Que a gente vai tirando ali tudo aquilo que está, como é que eu posso dizer, agrupado ali, né? Acumulado. E é um processo, né? Como você falou, é um processo. É um processo. E se você pensar bem, geralmente quem coloca lixo debaixo do tapete é o adolescente, né? O jovenzinho que, né, bota ali e tal. Adulto já deveria estar com as emoções um pouco mais amadurecidas, e se não está, se o adulto não está, deve procurar meios para amadurecer suas emoções, para entender que lixo joga fora. Isso. Se não jogar, vai fazer mal. Não tem para onde fugir. Sim. Vamos para a segunda pergunta? Vamos Vamos lá. Perdoar não é esquecer, certo? Mas certo. quando uma coisa acontecida ainda me incomoda, pode significar que ainda não perdoei? Mas quando uma coisa acontecida ainda me incomoda, pode. Perdoar não é esquecer, certo? Mas quando uma coisa acontecida ainda me incomoda, pode significar que ainda não perdoei? Pode significar. Pode sim, porque um medidor que a gente tem, né, é entender que quando eu penso na situação, eu não vou sentir incômodo algum, esse incômodo de dor, de sofrimento, de uma angústia, né, porque a coisa está liberada. Eu até lembro. Talvez possa ter alguma culpa,
algum sentimento de culpa ainda. Às vezes, até perdoou o outro, mas não se perdoou. Isso, é verdade. Né? Às vezes a pessoa está incomodada, mas ela nem deu conta disso. Às vezes ela nem deu conta disso. Às vezes o que precisa é um auto-perdão. E não o perdoar o outro. Às vezes já deu jeito, já perdoou o outro, mas falta um auto-perdão. Pode ser? Pode ser também. Pode ser que não perdoou o outro? Pode ser também. Porque assim, se eu estiver errada, você me corrige, tá? Foi aquilo que você falou, é a forma como a gente lembra, né? Então, se assim, a forma como colocaram aqui gera um incômodo ainda, né? Então, se gera esse incômodo é porque ainda falta alguma coisa a ser feita aí. Pode ser que não seja algo muito grande, né? Pode ser que seja, como você falou, nós mesmos, né? A gente precisa aceitar ou liberar isso, mas pode ser que para concluir falta a gente terminar esse processo, não necessariamente a outra pessoa, né? Porque se gera incômodo. E já pensou, a gente não falou disso, mas assim, essa coisa do perdão, existem pessoas que têm tanta dificuldade em pedir perdão que até para Deus é difícil. Né? Até colocar para Deus, porque nessa situação que você está colocando aí, de repente colocar para Deus esse incômodo, que às vezes não sabe nem que nome tem, né? Ainda me incomoda, mas que incômodo é esse, né? A gente não sabe que tipo de incômodo é esse. É bom? E às vezes... Como é que é isso? Né? Que incômodo é esse? Tem nome, né? E tem que saber. Mas não sei. Coloca também diante de Deus. E se a coisa estiver complicada, procura um profissional mesmo. Às vezes as pessoas precisam. O perdão ele é terapêutico. Em atendimento terapêutico, na psicoterapia, em algum momento, quase sempre, da psicoterapia, a gente trabalha o perdão. Quase sempre, com as pessoas, todas as pessoas, com todos os pacientes, em algum momento aparece a necessidade do perdão, porque aparece culpa, às vezes um sentimento de culpa falso, mas aparece, e aí a gente trabalha o perdão. Isso aí. Vamos lá para a terceira pergunta. Como sentimos se o perdão é verdadeiro? Bom, é aquela história. Como sentimos se o pedido do perdão é verdadeiro? Eu não sei bem o que é. Eu acredito que seja isso, né? Geralmente, quando a gente pensa em perdão, a gente pensa em arrependimento, né? Me faz lembrar sempre que eu ouvi uma história de uma criança que sempre ouvia muito a respeito de mentira. As histórias sobre mentira, que ela não podia mentir. Então, contavam para ela a história de Ananias e Safira, né? De que virou estátua de sal e tal, né? E a criança foi ouvindo e tal, e uma certa vez, quando foi falado, não pode mentir, né? Papai do céu está vendo, a mãe não está vendo, papai do céu está vendo. E a criança disse assim, mas não tem problema não, a gente pede perdão, perdão, perdão. Às vezes, nós, adultos, enquanto adultos, agimos como crianças. Como se a gente pudesse enganar ao outro e a nós mesmos. Então, toda mudança de comportamento ela é vista. Quando você pede perdão, você se arrepende. Arrependimento, se a gente buscar lá no Novo Testamento, como a gente é a nossa base, se a gente buscar arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Mudança de mente e muda de comportamento também. Então você vê, você percebe. Eu posso pensar, pelo fruto vos conhecereis. A pessoa vai mudar de atitude. Nas atitudes você vai ver. E quando a gente pensa aí, como sentimos se o perdão é verdadeiro? Hoje em dia a gente pode lembrar assim, de famílias que passam por situações como a violência doméstica, né? Que a gente tanto tem ouvido. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, o quanto isso aumentou, a ponto de necessitar que o governo faça
algumas campanhas a mais sobre isso, né? Então, a pessoa está num contexto onde o marido bebe, agora, se bebia, bebe mais ainda, bate na esposa, né? A esposa apanha de manhã, de tarde, de noite. Se tem filho, o filho entra na história. E aí acontece a primeira vez, dificilmente acontece assim. A primeira vez é uma fala, né? Uma agressão verbal. E aí a mulher, né, ouve e tal, mas tudo bem. Daqui a pouco a mão que levanta, uma voz que aumenta e bate mesmo. E esse homem ou a mulher, isso acontece tanto faz, com o homem ou com a mulher. E aí ele pede desculpa, eu não vou fazer mais, me perdoa, mesmo porque perdão e desculpa são coisas diferentes, né? Sim. Me perdoa, eu não faço mais, nunca mais vou fazer, eu te amo, você é minha vida, e tal, e tal. Aí a mulher faz o quê? Aceita, né? E aí, na noite seguinte, o camarada chega bêbado e faz de novo. Né? Então, você vê que o que se fala não condiz com o que se faz. Né? Seja lá o motivo que for. E aí eu posso perdoar você. O camarada que bate, né? O ofensor, eu posso perdoar esse marido que me bate, que me bateu 50 anos. Posso perdoar? Posso perdoar. Sim. E basta eu querer. É fácil? Não é fácil, mas posso perdoar. Agora, é aquela história, eu preciso ter contato com esse homem que vai me bater de novo, porque eu sei que ele tem problema com álcool e ele não trata. Eu tenho que conviver com esse cara que vai me bater de novo, e eu sei. Eu tenho o quê? Você que sabe. Você que escolhe. A escolha é sua, mas você está vendo que não aconteceu nada de mudança para que as coisas fiquem diferentes. Mas você pode perdoar. E até deve. Tem um exemplo de uma moça, uma vez eu tive a oportunidade de estar junto com as mulheres da convenção no acampamento de Rio Bonito. E foi muito interessante, muito legal. Eu não estava falando, o tema não era perdão, mas em algum momento eu falei sobre perdão. Sim. E no final, algumas mulheres ficaram sentadinhas porque queria bater um papo comigo e tal, e a gente conversou. E aí eu percebi que enquanto eu conversava com as mulheres que chegava uma de cada vez, tinha umazinha que estava sentadinha, quietinha, e ela não ficava junto com ninguém, e ela chegou e falou comigo, assim, olha, o que eu vou te contar, eu quero que você conte em todos os lugares que você for e falar sobre perdão. Porque tudo que você falou aí, parece que você contou a minha história. É desse jeitinho. Aí ela disse assim, olha, eu morava aqui, em Rio Bonito. E aí ela interrompeu a fala dela e ela disse assim, você conta, hein? Conta isso para as outras mulheres saberem, hein? Eu morava aqui em Rio Bonito, casada há não sei quanto tempo, muitos anos, e ela descobriu que o marido dela estava traindo com a melhor amiga. Caramba! Se separaram. Nesse período que ela descobriu a traição, ela disse para mim, eu nunca senti uma dor de cabeça. Eu comecei a sentir dor de estômago, dor de cabeça, e dor disso, dor daquilo. Eu saí da minha cidade, fui morar em outra cidade, porque eu não suportei ficar no mesmo lugar. E continuei sentindo uma porção de coisa que eu nunca senti na vida. Até que um dia eu disse para Deus, Deus, eu preciso perdoar esses dois. Eu preciso. Eu tenho que perdoar, porque eu não perdoar está me trazendo todos esses males. E todos os dias, no intervalo, no almoço, no horário de almoço dela,
ela disse que ela se virava para a cidade de Rio Bonito, da onde ela estava, ela estendia a mão e orava em voz alta e dizia: eu perdoo, Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo fulana por causa disso, o Senhor tenha misericórdia, e orava todo dia, até que ela se sentiu liberta. Ela foi fazer terapia, ela foi para médico, precisou tomar medicação, mas ela correu atrás para poder passar por esse processo. Ela então necessidade, né, nela mesma. Ela sentiu necessidade, independente do outro. Sim. Ela queria estar bem com ela mesma, né? Ela queria estar bem com ela mesma. Isso é importante. Isso aí. Então, Glaucia, a gente tem aqui uma pergunta, em que uma pergunta tem duas, né? Se você conseguir me entender. Então, eu vou colocar aqui a primeira parte da pergunta, tá? 2 em 1. Isso, 2 em 1, exatamente. Eu perdoo as pessoas que me fizeram mal, mas as próprias pessoas nem reconhecem pelo que fez. É como se para elas fosse normal. O que fazer? Eu perdoo as pessoas. Que bom, me fizeram mal. E olha só como é que é diferente. Uma coisa sou eu, outra coisa são as pessoas. Muita gente fica triste, morre de dores, fica ofendido porque alguém fez alguma coisa, alguém não fez nada. Esse alguém nem sabe disso. A questão não é alguém, a questão sou eu. Eu que me sinto ofendida. Você vai dizer assim, Glaucia, hoje você tá com a roupa feia, cabelo feio. Tá. Morri. O problema é de quem? Tá bom que você não precisa falar isso para mim, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar, né? A gente pode ser ameno, né? Mas às vezes a gente tem tanta intimidade que é normal. Você, né? Eu posso até dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Alguém ligou para mim, passou mensagem e perguntou: você está aborrecida comigo? Aí eu, será que eu fiz alguma coisa? Né? Será que o que eu fiz? E aí eu perguntei logo, né? Por que eu fiz alguma coisa? O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar mal e qualquer coisa que você faça para mim vai soar mal. A questão pode ser comigo. Né? A questão pode ser o meu eu. E por isso eu tenho que olhar para mim. Porque o outro pode nem saber, para outra pessoa está tudo normal. Então, a comunicação, esclarecer as coisas, é preciso. Olha só, não estou chateada, não aconteceu nada, não. É só porque isso, porque aquilo. Legal, bem. E se cuida, porque você está se ofendendo. Será que você está fragilizado emocionalmente? Será que você está com as emoções meio que adoecidas por alguma coisa, né? Machucada por alguma coisa? Oi? Fragilizada. Isso. Pode ser. Pode ser. E agora o que você vai fazer? Se você disser para ela, olha, você fez isso e eu não gostei. É uma boa, né? Conversa, esclarece, olha só. Você está achando que não tem nada demais, né? Relação de casal, então. Quando o casal é casal, que tem gente que acha que quando casa é casal. Não é não, viu? Isso aí é uma outra live que a gente pode fazer, né? Casal que casou é casal? Deveria, mas para se torna casal. É um processo. É um processo, né? Então, esclarece, conversa. Olha, eu não gosto disso, não gostei quando você fala disso, me machuca. Mas como assim, tá? Você não fez nada. Não, Glaucia, tudo bem, mas se incomoda de não fazer? Não, tudo bem, não vou fazer mais não. Agora, você não tem garantia de que eu não vá fazer. Eu posso esquecer. E posso fazer. Né? Então, você se cuida. Porque se eu quiser fazer também, eu vou fazer. E aí você vai ficar ofendido a vida inteira porque eu quero fazer e a responsabilidade é minha? A minha responsabilidade é comigo.
eu tenho responsabilidade com você. Mas se eu quiser te ofender, eu vou buscar te ofender. Você se ofende ou não, se você escolher se ofender ou não. Isso aí. Vamos aqui para a segunda parte dessa pergunta aí, porque foi a mesma pessoa que fez, né? A segunda parte aqui. E tem outro caso que eu já fui até a pessoa e ela falou que não foi nada. Você até acabou de falar isso agora. Mas não fala comigo. O que fazer? E aí? Pede a Papai do Céu. Se é importante que ela fale com você, pede a Papai do Céu, né? Porque assim, por que não fala? O que aconteceu? É por um ponto específico? Quando eu falo pede a Papai do Céu, não estou brincando, não. É isso mesmo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre diante de qualquer situação na vida, crente, cristão, vamos dizer assim, né? Que não é crente, crente é quem crê em alguma coisa, né? Mas cristão, os pequenos cristos, né? Cristão significa isso, precisam seguir a Jesus Cristo, ao mestre. Então, precisa ir buscar com o mestre o que o mestre faria. Qual a orientação do mestre em função disso? E tudo, em relação a tudo, a vida toda, é colocar diante de Deus. Deus, eu gostaria tanto que aquela pessoa falasse comigo, eu não sei nem como chegar. O senhor pode me dizer? O senhor gostaria também que eu falasse com ela? Porque o senhor fez para a gente fez o povo para se relacionar e tal. Agora, se a pessoa não quer falar comigo, o que você vai fazer, Tássia? Se eu não quiser falar com você? Aí, paciência, né? Nem adianta bater na minha casa que eu digo que eu não tô. Percebe? Verdade. Agora, será que tem sentimento de culpa aí? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? É por isso que eu me incomodo, que ela não quer falar comigo? Aí, sabe, olhar para si? Olhar primeiro para si. Olha para Deus, olha para você e olha para o outro. Esse é o caminho. Relacionamento primeiro com Deus. Eu só posso me importar com o outro, eu só posso dizer que eu amo o outro porque Deus me amou primeiro. Então, eu me relaciono com Deus e aí eu vou para o outro. Aí eu vou para o relacionamento horizontal. Eu acho que é você já se sentir amado por Deus e, assim, você já ser completo por isso, né? Então, não necessariamente você já ter essa necessidade de sentir amado pelo outro. Não que isso seja errado, mas eu acho que a gente primeiro tem que se sentir amado por Deus e isso basta, né? Porque o Senhor nos amou primeiro. É isso? Acho que é mais ou menos. Eu acho que isso não é na íntegra, porque assim, eu posso saber e sentir que Deus me ama, mas o ser humano, ele tem necessidade de pertencimento, de pertencer a algo, a alguém, e ele precisa se sentir amado. E quando Deus fez o homem, se o homem não precisasse de alguém, eu digo, se um ser humano não precisasse de outro, Deus não faria Eva. Deus deixava só Adão e pronto, né? Então, tem uma questão que eu posso... eu entendo que uma coisa implica a outra, mas eu posso ter dificuldade em amar o outro porque se eu nasci num lar, como aquele que a gente estava falando, de pai e mãe que não demonstram, não dão amor, porque não receberam. A bagagem deles não tem amor. Essa pessoa, por mais que se sinta amada por Deus, ela pode ter dificuldade em amar o outro porque não aprendeu. É aquilo, né? Cada um dá o que tem, é mais ou menos isso. Né? É isso. E o amor, amor é um sentimento. Eu posso amar, eu posso te amar e você não saber se eu não falar ou se eu não fizer alguma coisa. Então, o amor, ele se concretiza através do amar, que são as atitudes. Entende? Então, tem gente que sente o amor de Deus, sabe que Deus ama, mas tem dificuldade de se sentir amado. Por isso que tem a questão da autoestima baixa, né? A baixa autoestima, enfim, e outras coisas. Né? Sim. Vamos lá, quinta pergunta aqui. Quando Deus nos perdoa, mais às vezes alguém torna a fazer daquilo que erramos no passado
Deixa eu fazer de novo a pergunta. Quando Deus nos perdoa, mas às vezes alguém torna a falar daquilo que erramos no passado e nos traz um peso no coração. Talvez a gente possa pensar, será que ele se perdoou? Uma coisa é Deus perdoar. É a questão do auto-perdão, né? O fato de Deus perdoar não significa que você se perdoou. Uhum. E esse peso pode ser você com você. Né? Deus perdoa. Mas e você? Fato. Oi? Deus perdoa, fato, mas e aí? Sim, e aí? E você? Porque olha só como é que é legal, Tássia, olha só. Quando Deus... Falar de Deus é uma coisa muito legal, né? Quando Deus manda Jesus, né, entrega, doa Jesus, né, o único filho, uhum. Quando Jesus se esvazia de si mesmo, deixa a sua glória e vem passar aqui, nós lemos nas Escrituras que foi por amor à humanidade. Uhum. Jesus vem para livrar, para salvar o homem da dor, do pecado, da morte eterna. Sim. Então, Deus manda o seu único filho por amor para nos perdoar. Ponto. Não existe nada que você ou eu venhamos a fazer que mude isso. É amor de Deus pelo ser humano, pela criação dele. Eu não preciso fazer nada. Então, Deus comigo. Agora, eu comigo e com o outro e com Deus, é responsabilidade minha. Então, é o que você falou lá no início. No início, você, quando estava apresentando, você falou assim, nós precisamos aprender a aceitar o perdão dado. Uhum. Muita gente ainda precisa aprender ou precisa experimentar, aceitar o perdão dado por Cristo através da vida dele, através da morte dele, através da ressurreição dele, através do amor de Deus vertido por nós. Muita gente ainda não conseguiu experimentar, aceitar esse amor, né? Esse perdão. Então, Deus é Deus, né? Deus perdoou, mas e você? Se perdoou? Se Deus te perdoou, você não vai se perdoar? Sim. Pode ser isso, pode ser, possibilidade. Não temos regra, receita de bolo, né? É possibilidade, talvez. Fica a dica aí, então, né? Experimente o amor de Deus, você vai ter resposta para muita coisa aí na sua vida, né? Vai. Vamos lá, para a sexta pergunta aqui. Tem até uma pergunta, essa pergunta que eu vou fazer, alguém fez no comentário aqui. Então, eu vi que já é uma pergunta repetida. Vamos lá, sexta pergunta. Como conseguir nos perdoar? É a questão do auto-perdão mesmo, né? É a questão do processo do perdão, né? É aquilo que a gente pensou desde o início sobre o que é o perdão e como o perdão se dá, como conseguir me perdoar, nos perdoar. É tão interessante, olha só como é que é interessante a pergunta, como conseguir nos perdoar. Né? A pergunta poderia ser assim, como conseguir me perdoar? Sou eu que estou fazendo a pergunta. Para mim, eu preciso, né? Então, eu preciso querer me perdoar. Eu preciso escolher me perdoar. Eu preciso escolher sentir a dor, sofrer, falar dela, vomitar, colocar para fora, jogar fora o que é ruim, trabalhar isso em mim. Mas o primeiro passo é querer. É escolher querer. Se não quiser, se não tem o desejo, porque geralmente não tem, pode pensar em querer obedecer. Deus, eu não tenho esse desejo de perdoar, mas eu quero cumprir as suas ordenanças. Me ajude a perdoar. Eu quero cumprir o que precisa ser feito, porque eu já entendi que isso faz mal.
Isso não faz bem. E se não quiser, tem gente que vai dizer assim, Glaucia, mas eu não acredito em Deus não, né? Pode ser que tenha alguém aí que, né, assistindo a gente, que não considere Deus na vida. Ok, mas de qualquer maneira, você tem que entender que você precisa querer liberar, como nós falamos no início, isso faz mal para o seu corpo, para o seu organismo, traz doença, né? As doenças psicossomáticas estão aí a toda prova, crescendo muito, né? Não só a gente, né? Não entendi, Tássia. Faz mal só a gente mesmo. Às vezes o outro... Mas a gente vai se sentir mal com isso. Faz mal só a gente. Vou te dizer uma coisa, que eu não sei se faz mal... A princípio, a dor, por exemplo, de uma úlcera é sua. Sim. Né? A depressão, quem sente é você. Quem não vai querer tomar banho, quem não vai querer sair, é você. Só que não tem como você não contaminar quem está ao redor. Quem está à sua volta, de alguma forma, sofre com você. Paga junto com você a sua dívida com o outro. Paga junto. É como o texto que nós não lemos, mas eu orientei que lesse, da parábola, né, de Mateus, que fala que o camarada estava devendo e ele ia pagar com a família. Era costume da época, né? Vendia todo mundo, mulher, filho e tal. O negócio era pagar. Então, a família, quem está ao redor, sofre, experimenta a dor. É uma dor diferente. Né? Mas como eu vou conseguir? Eu tenho que querer e investir, lutar, cair em cima, mesmo que eu não pense em Deus. O processo do perdão é o mesmo, tendo Deus ou não tendo Deus. Considerando Deus na vida ou não considerando. É óbvio que quando você considera Deus na vida, tudo fica diferente. Sim. Você vai experimentar as mesmas coisas que todo mundo, com certeza, mas experimenta de modo diferente. Você sempre tem uma esperança renovada. É um renovo. Quem espera em Deus, a esperança não morre, porque Deus não morre. Isso aí. Tem uma pergunta aqui parecida com essa sexta que a gente fez, que você no início falou sobre o nó. Aí pergunta assim, como tirar a marca do nó? Bom, se a marca do nó for cicatriz, eu acredito que a cicatriz sirva como experiência. E aí tem cicatriz que não sai, mas aí é cicatriz. Aí é cicatriz. Agora, se essa marca do nó está doendo, é porque ainda não é cicatriz. Continua cuidando, porque tu precisa ter ainda, de fato, chegar ao processo, finalizar o processo do perdão. Né? Que cicatriz não dói. Então, quando você olha para uma cicatriz e você lembra, né? Caí aqui, ó, isso aqui é uma cicatriz. Caí, machuquei e tal, e agora tá curado. Não dói. Você vai meter a mão, não vai doer. Cláudia, tem aqui, alguém fez um comentário aqui, não necessariamente é uma pergunta, né? Tá mais para um desabafo, mas eu acho importante ler para você ver o que você pode falar. Eu sei quem é, eu posso saber quem fez? Vou mostrar aqui. Tá bom. Obrigada. Tá? Vou ler aqui. Há ações que machucam de uma forma muito profunda. Você perdoa a pessoa, mas a ação destruiu um sonho que você cultivou anos. E aí você já perdoou totalmente a pessoa. Mas a dor, frustração do sonho, que não mais se realizará, não vai passar. É o que você acabou de falar, né? Essa cicatriz que está lá ainda, né? Não sei, porque quando a pessoa fala Dalzelir, é isso? Isso, a Dalzelir. A Dalzelir, né? Quando a pessoa diz, você perdoou totalmente a pessoa, mas a dor, frustração do sonho, que não mais se realizará. Existem sonhos que talvez realmente eles não venham mais se realizar, seja lá por que for. Às vezes é uma coisa que a idade não permite mais. E às vezes existem pessoas que estão paralisadas achando que os sonhos não podem realmente se realizar. Às vezes a dor foi tão grande
que matou, inclusive, a possibilidade de se ter sonhos, de se sonhar. Eu não sei se o sonho não pode se realizar nunca mais. Essa é uma questão. Talvez as pessoas, ela, a pessoa que fez a pergunta, ou qualquer uma outra pessoa, pode não ver mais perspectivas de realização, pode não perceber. E às vezes tem, só que ela não percebe. Às vezes tem condição, e às vezes não vai ter. Agora a pergunta é: você perdoou a pessoa, ok, mas está doendo ainda? O que dói? E se dói, essa dor não pode ser transformada, ressignificada? Porque quando a gente... Eu penso assim, que o passado... Tem gente que acha que passado passou, não vale de mais nada, né? Coisa antiga é para estar no museu. Uhum. E aí eu fico pensando duas vezes, né? Daqui a pouco eu tô lá, né? Coisa antiga para o museu, daqui a pouco eu tô lá. E não é. Porque assim mesmo, quando você pensa em museu, quando você olha as peças no museu, você olha, aquela peça tem história. Aquela peça tem história para contar. Então, quando você olha para um passado, e um passado foi doloroso, se o passado foi doloroso, ele pode servir para que o seu presente seja diferenciado, mas você precisa ressignificar. Uhum. Agora, se o presente é doloroso em função do passado, é outra história. Passado só é passado quando não existem mais sentimentos, pensando negativamente, quando não existem mais sentimentos ruins em função de um passado. Uhum. O fato acontece no passado e você tem sentimentos em relação àquele fato que aconteceu. O fato não muda nunca mais. Os seus sentimentos em relação aos fatos, eles podem mudar. Sim. Se você tem os sentimentos de dor e carrega os sentimentos de dor, os sentimentos não estão no passado. Se você sente dor hoje, sentimento é presente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim, para mim tá... A dor que eu sinto hoje é de hoje. Pode ser... Olha, ser humano é uma coisa espetacular. Criação do Senhor, não tem como ser diferente. Uhum. Às vezes, se eu tenho um nó dado lá atrás e não resolvi, ou se eu acho que eu perdoei, pode ser que algumas coisas, como eu comentei anteriormente, da memória, traga uma sensação corpórea da mesma situação que aconteceu lá atrás. A situação aconteceu lá atrás. Uhum. Mas você sente, eu falo, como se acabou de acontecer. Eu conto do que aconteceu lá atrás, 20, 30 anos. Alguns vão lembrar da história do circo, eu não lembro da história do circo em Niterói que pegou fogo, né? Mas 20, 30 anos, sei lá quantos anos depois que o negócio aconteceu, a mãe conta do filho que perdeu o filho. A forma como ela conta é do mesmo jeito que ela experimentou no dia que o filho morreu. Como assim? O fato já aconteceu, mas o sentimento que ela carrega é presente. O sentimento não é passado. Vale a pena pensar se essa dor que se sente hoje não é dor presente, de um fato que já aconteceu, embora tenha perdoado. E aí fica com a dor, fica com aquilo que é ruim e não consegue ver esperança de uma possibilidade de sonho ser realizado. Às vezes, aquele sonho não pode ser realizado. Pode ser realizado outro? Será? E por que está parado num só? Percebe? Sim. Enfim. Tem mais uma pergunta que chegou para mim no privado, que está assim. Eu queria ter esse sentimento de perdoar. Como consigo isso? Sentimento de perdoar? Saber perdoar. Eu queria saber perdoar. A pessoa não consegue perdoar, tem dificuldade com perdoar, com perdão. Olha, eu acho que é interessante buscar uma ajuda de quem vai conseguir conduzir isso, porque o perdão ele é um processo.
Às vezes a pessoa não sabe como se conduzir nesse processo, né? Quando eu falei assim, precisa atualizar a dívida, né? Falar do problema, né? Você não pode falar do seu problema para qualquer pessoa, né? Esses dias mesmo alguém ligou para mim e falou assim, nossa, eu vou falar com você porque eu não posso falar disso com qualquer pessoa. E aí a pessoa começa a falar. E ela vai vomitar, vai colocar para fora aquilo que faz mal. Quando a gente fala de vomitar, é porque a gente vomita o que está em excesso, né? O que não serviu. Uhum. Então, existem pessoas que não vão conseguir sozinhas, mas elas podem pedir ajuda, né? Uhum. O psicólogo está aí para isso. Às vezes o pastor, um líder religioso, né? Um líder espiritual, agora tem que ter cuidado, né? Tem que saber com quem fala, porque senão você pode estar criando mais uma situação para você ter que perdoar. Quando conta alguma coisa para alguém, sem saber o que esse alguém vai fazer com a sua vida. Tem uma frase que eu escutei, eu era adolescente, eu nunca mais esqueci essa frase, até do pastor Douglas, não sei nem se ele está aqui assistindo a live, mas ele falava sobre isso, ele usava chaves de sabedoria. Aí ele falava assim, não conte os seus problemas para quem não pode resolver. Então, é exatamente isso que você está falando, né? É por aí. Então, se não consegue sozinha, pede ajuda. Não fica sozinha, não. E coloca diante de Deus também, né? Também. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Tem um negócio aí que corre nas redes sociais que é assim, quando você não souber o que fazer, ore a Deus. Aí eu não gosto desse negócio de jeito nenhum. É quando você não souber o que você vai fazer. Você sabendo, alternativa, né? Você sabendo, você achando que sabe, você ainda assim coloca diante de Deus, né? Até para você, se você quiser escolher um profissional para te ajudar, coloca diante de Deus também. Deus, é um profissional? Então me mostra aí. Isso aí. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Tem várias perguntas aqui, vamos lá. Tem uma que é assim, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Pronto. Por que quem libera perdão se sente mais leve após ter feito isso? Acho que é liberdade, né? Exatamente. O exemplo que você deu, Tássia, da mala, né? Saco pesado. Do saco pesado nas costas, né? Quando você libera, tira, você vai se sentir leve. Você se sente leve para fazer tudo. É um negócio que você fica assim, nossa, o que aconteceu? Né? É o que a moça também, o exemplo que eu dei, né? Falou. Eu acabei com as minhas dores, voltei a não ter mais nada, continuei a viver. Né? Continuei a viver. Né? É isso. Deus quer que a gente viva uma vida plena, né? Abundante. Né? E ele, quando Deus manda Jesus, foi para libertar a gente, para nos tornar livres, para me tornar livre, para nos tornarmos livres nele, através dele. Então, eu deixo carga e sigo. Sim. Né? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta quem fez foi minha sogra. Eu vou agradecer minha sogra aí pela audiência. Muito obrigada. A sogra, né? Pois é, a audiência, né? Lá de Cabo Frio, tá aí assistindo. A Mônica de Valão do Barro, também de longe. Acho que perdoar não é tão difícil. Difícil é a outra reconhecer que errou. E aí, como vai fazer essa pessoa perdoar? Não, como você vai a pessoa perdoar? Como vai perdoar a pessoa? A pessoa que não reconhece que errou. A gente não precisa perdoar. O nosso perdão não depende do outro, né? Nosso perdão não depende do outro. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos em relação a Deus. Porque Deus nos perdoou independente de nós, sermos quem somos. É isso. A ordenança
quando Jesus fala com Pedro, Jesus fala para Pedro, perdoai, está falando com ele, você tem que perdoar. Ele não diz assim, se o outro te perdoar, você perdoa. Se o outro não te perdoar, você também não perdoa. Não, ele diz, Pedro, você tem que perdoar. Quantas vezes for necessário, mas o outro, quando se trata do outro, Deus vai falar para o outro, fulano, você tem que perdoar. A mesma palavra que tem para Gláucia tem para Tássia, e tem para Bárbara também. Deus vai tratar do outro. Deus vai tratar do outro, se o outro quiser ser tratado por Deus. Se não, você fica livre, libera o outro e o outro vai viver a vida dele do jeito que ele escolher. É uma questão pessoal, não depende, eu não preciso depender de ninguém para escolher ser responsável pela minha própria vida. Eu preciso escolher independente do outro. Uhum. Tem um comentário aqui bem legal também que eu vou colocar aqui, ó. Com certeza o perdão liberta, entretanto, em alguns casos, só com a graça de Deus para conseguirmos perdoar. Essa pessoa aí, a Jeane, é uma amiga minha de colégio, quando nós éramos lá adolescentes, sabe? Muito obrigada, Jeane. Muito obrigada, fico feliz por você estar aqui com a gente. Com certeza, o perdão liberta. E em alguns casos mesmo, né, com a graça de Deus, porque perdão é divino. Perdão é divino. Aconteceu primeiro a partir dele, de Deus. E se a gente, como assim? A gente vê assim algumas reportagens, né, de mãe perdoando um ladrão, um assassino qualquer, enfim, matou o filho e a pessoa dizia assim: eu perdoo, Deus me perdoou e eu entendo que tem que perdoar. Eu fico, Senhor, eu quero isso para minha vida, eu quero aprender esse perdão. Esse perdão é de Deus. Porque como é que você vai perdoar alguém que matou seu único filho? Que você teve uma dificuldade, não sei quantos anos para engravidar, aí chega um cidadão ali. Tem coisas que são complicadas demais, demais. E nós estamos falando, né? Nós não estamos entrando em casos, né? Eu acho que o que a Jeane está falando, assim, tem coisas que são terríveis. São terríveis. E você sozinha não consegue. Se não for Deus contigo, você não chamar Deus junto, o perdão é divino. O perdão é divino. É verdade, é assim. Ó, tem alguém falando, Mari Lúcia Cunha de Sá. Não sei se você conhece, Gláucia. Conheço. Está aqui. Eu gostaria que tivesse mais live falando sobre perdão. Olha só, ela me conhece antes de eu nascer. Assim, quando eu estava na barriga da minha mãe, né? É minha tia. Puxando aí, né? Como é que é brasa para... Como é que é o ditado que tem aí? Da próxima vez, a Tássia vai falar sobre perdão. Eu que nada, eu só sou uma entrevistadora aqui. Quem sabe, né? Uma sugestão, né? É uma sugestão. Uhum. Agradecemos aí a colaboração e o desejo exposto, né? Sim. Falar sobre perdão é falar sobre amor. A gente tem que falar muito. Né? Verdade. É falar sobre amor. Perdoar é manifestar amor pelo outro. É verdade. Gláucia, eu não recebi mais perguntas, outras perguntas que chegaram aqui nos comentários eu fiz. Essa pergunta aqui já foi respondida, então por isso que eu não repeti, porque já foram parecidas, né, com o que você falou. Sim. Eu queria saber se você tem aí alguma coisa para falar. Eu queria até que você orasse, Gláucia, no final, porque aqui tem 30 pessoas aqui online aqui com a gente. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que separou esse tempo aí para estar aqui, né, escutando, aprendendo, né, compartilhando também daquilo que tinham dúvidas, né, até assim, nos ajudando também a elaborar essas perguntas, porque fica muito mais fácil a gente saber o que as pessoas estão passando, não exatamente o problema, mas a situação, para a gente saber o que vai falar. Então, eu agradeço a todos os irmãos que mandaram as perguntas, né?
Tinham pessoas aqui falando assim, fala o nome de quem mandou a pergunta, mas é porque foram colocadas no grupo do WhatsApp da igreja, então a gente apenas jogou aqui as perguntas. Então, essas que foram fazendo agora ao vivo, que eu coloquei aqui a pergunta e a foto da pessoa, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, que, de alguma forma, eu acredito que Deus tenha esclareceu muitas coisas aqui através de tudo que a Gláucia falou, através de tudo que foi perguntado. Então, que isso aí seja uma semente no coração de cada um, né? Que não seja só hoje, mas que isso seja aí uma semente que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um. Porque, como eu falei no início, nem todo mundo que está aqui, de repente, é cristão, mas não é uma questão só do cristão, né? É uma questão da nossa vida mesmo que a gente precisa resolver. Então, mas fica a dica aí, como a gente falou antes, porque quando a gente experimenta do amor de Deus, a gente se sente leve, a gente se sente pronto para fazer muitas coisas. Então, se você sente aí esse vazio, sente que falta alguma coisa, um impulso para te ajudar, então, o amor de Deus, ele excede, a paz do Senhor, ela excede a todo entendimento. Então, eu tenho certeza que isso pode trazer muitos benefícios para a sua vida, né? Não só no sentido de você liberar o perdão, mas de muitas questões na sua vida. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí a Natália, que participou com a gente no início, né? Quem chegou depois, infelizmente, não pôde ouvir a Natália cantando, mas a live vai ficar salva aí, depois vocês podem assistir novamente, podem conferir lá. E a Gláucia também, que a gente brincou aqui, a Gláucia aceitou o desafio, aceitou o convite, então, mas foi algo assim acordado entre nós da MCM, né? Então, mas a Gláucia em prontidão ali se colocou para estar aqui respondendo, mas a Gláucia é uma bênção, ela é a nossa coordenadora, né, do Ministério de Mulheres da Igreja Batista de Neves, né? Que Deus continue te abençoando, Gláucia, te usando, e que muitas lives aí possam vir ainda, né, para abençoar outras pessoas. Se alguém tiver até sugestão de temas para live, pode colocar aí, gente, que aí na próxima, né, Gláucia, a gente já tem uma ideia que a gente pode falar. Uhum. Sim, com certeza. Eu quero parabenizando, eu agradeço, que Deus abençoe vocês também, pastor aqui, irmã Valma, irmã Lúcia, a Gabi, a Bebel. Beijão para essa turma, né? Obrigada pela audiência. Então, eu quero só fechar, então, Tássia, além de agradecer, reiterar o seu agradecimento, você já falou por nós, né? As mulheres da igreja. Muito obrigada, né? Muito obrigada aí pela turminha que faz um tempão que eu não vejo. Tem gente que eu não vejo mais tempo ainda, né? Como a Jeane, né? Uma pessoa querida. Mas eu quero agradecer, né, por ter aceito o convite. Muito obrigada, né? Que Deus continue a nos abençoar, né? E eu quero lembrar de que a oração do Pai Nosso vai terminando dizendo: perdoa, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Fala Jesus ensinando aos discípulos dele, ele ensina que nós devemos pedir perdão a Deus. É quem não vai deixar de nos perdoar. E tem uma oração que eu gosto muito e que eu quero passar para alguns que talvez não conheçam, mas que diz assim: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver a teu louvor. Ensina-me a ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir.
Que seja essa a nossa oração, que nós possamos pedir ao Senhor que nos perdoe, e que nós possamos liberar perdão, aprender com Ele. Então, vamos orar. Amém. Pai Santo, nós rendemos graças a Ti por esse tempo. Muito obrigada, Pai, porque nós estamos reunidos em Teu nome para adorar ao Senhor, para conhecer mais de Ti. E a Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Então, nós sabemos, nós temos certeza que somos gratos a Ti, porque a Sua presença é notória entre nós. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque independente de nós, independente das nossas falhas, independente das nossas ofensas, o Senhor nos perdoa, o Senhor está pronto a nos perdoar. Muito obrigada, porque além de ser o Senhor o nosso único Deus, o Senhor é o nosso Pai amado, é o Pai nosso de cada dia, que renova as suas misericórdias a cada manhã sobre nós. Nós clamamos ao Senhor por todos que estão aqui ouvindo e adorando ao Senhor juntamente conosco, que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, que o Senhor possa estar estendendo suas mãos sobre a vida de cada uma delas. Nós não sabemos, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Então, nós pedimos a Tua intervenção, Pai, a Tua mão estendida, a Tua proteção, a Tua misericórdia sobre cada uma dessas pessoas, que o Senhor se faça presente entre elas, que elas possam sentir a diferença que é experimentar a presença do Senhor, que elas possam sentir o perdão do Senhor e que elas possam aprender contigo, acima de tudo, a perdoar. Porque sabemos que o perdão tem a ver com o amor. Então, Pai, nós queremos clamar a Ti, nos ensine a amar, nos ensine com o Teu amor, nos faça, Pai, andar no nosso dia a dia, nossa vida, fazendo com que o Teu amor seja levado às outras pessoas através de nossas vidas. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Amém. Que haja cada dia mais o mover do Senhor sobre todos nós. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, a cada familiar aqui, ou cada família aqui representada. Que o Senhor possa estar suprindo toda e qualquer necessidade que o Teu povo possa estar sentindo, possa ter. Que o Senhor alcance, porque sabemos que o Senhor alcança a todos eles. Que o Senhor traga refrigério para a vida de cada um. E que se alguém precisa de fato ainda perdoar, que o Senhor possa estar ensinando a cada um e que cada um possa estar disposto a aprender contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ouve a nossa oração, escuta a nossa oração e nos perdoa, Pai, por favor. Perdoa a cada um de nós, me perdoa, Pai, se tantas vezes eu deixei de atender a Ti. Me perdoa se em caminhos, nos Teus caminhos eu tenho deixado de andar. Mas me ajuda e nos ajuda, Pai, nos ajude a andar em Teus caminhos. Em nome de Jesus, que a Tua graça, superabundante graça, dádiva do Senhor, seja superabundante na vida de cada um, que o Teu amor possa transbordar através de nós, possa ser sentido através de nossas vidas, através dos nossos familiares, em cada família aqui representada. Amém. E que o Teu Espírito Santo possa estar diante de toda e qualquer situação que possamos estar a enfrentar, possa estar confortando e consolando os nossos corações. Que seja assim, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu ver se tem novos comentários aqui. Apenas pessoas parabenizando aqui a live. Então, eu agradeço. Eu desejo também que Deus abençoe a cada um que está aqui desejando bênçãos sobre nós. Eu desejo a cada um que tudo que foi falado aqui que possa ser cultivado no coração de vocês e que vocês também levem isso, compartilhem com outras pessoas, né? O que foi falado aqui, não guarde só para você. Você pode abençoar uma vida mostrando depois essa live, mostrando o que foi falado aqui. Você pode abençoar uma vida
através do que foi falado aqui hoje, porque é algo que é atual, né? Nunca vai ser cafona, nunca vai ser algo antigo, né? É sempre atual. Então, abençoe uma vida com essa transmissão. Depois a gente vai estar colocando essa live, vai ficar aqui na página da MCM, mas depois o Plínio vai colocar lá na página, no canal da igreja, lá no YouTube. Então, se você quiser assistir novamente, você pode também ir lá no YouTube, Igreja Batista de Neves, você coloca lá e você curte lá a nossa página, se inscreve lá, então esse vídeo depois vai estar lá. E também aqui na nossa página, como vocês podem assistir novamente. E aí, Glaucia, quer falar mais alguma coisa? Amém. Muito obrigada a todos, né? Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Beijão, beijão. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, uma boa noite, muito obrigada por tudo aí, obrigada, Glaucia, por ter Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tássia, obrigada. Aguarde aí uma nova live, está chegando umas sugestões aqui de tema, então a gente vai estudar isso aí, quem sabe uma próxima live aí, então fiquem ligados, fiquem aí conectados na nossa página, que vocês vão saber o que a gente vai estar falando aí depois, tá bom? Isso. Beijos. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E tchau, até tchau. a próxima. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.